Porque se eu for citar cada pesquisador, cada instituição, eu devo 1 hora antes e aí não faço a palestra. Ok? Então eu cito o livro e aí vocês pesquisam. Ok? Bom, nós estamos vivendo uma época maravilhosa. As pessoas reclamam muito, mas nunca o conhecimento foi tão explorado como está sendo na atualidade. Muitas coisas incompreensíveis estão se esclarecendo e, basicamente, o cérebro era considerado a última fronteira da medicina. Todas as estruturas orgânicas podem ser estudadas através da anatomia comparada. Por exemplo, a nossa imunidade é muito semelhante à do porco. Então, muitas das vacinas e de outros tratamentos imunológicos que vocês utilizam foram testadas em porcos, porque o sistema imunológico dele é semelhante ao nosso, assim como o aparelho digestivo, assim como o circulatório. Então, nós podemos analisar o comportamento animal para entender o funcionamento humano. Porém, o cérebro humano é incomparável. Nosso primo mais próximo, o orangotango, tem tais e tão significativas diferenças que é irrelevante você estudar o cérebro deles. Não há comparação possível. Mas estudar o cérebro sem matar o paciente também era algo impossível. E como é antiético a gente fazer isso, foi ficando para trás. Então, nós dominávamos o funcionamento de quase tudo, mas o cérebro ainda era um mistério. As descobertas eram feitas por acidente. Então, alguém tinha uma anomalia e, após, você analisava. Então, vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, apelido. Quando alguém tinha alguma disfunção, o pessoal, ele está tantã. E o pessoal achava que era uma gíria. Na verdade, não. É que descobriram a área da fala graças a um paciente que tinha uma anomalia e ele só pronunciava a palavra tan. Tan, 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 tan. E o apelido dele era Tantan. Quando ele morreu, ao estudarem o cérebro, viram que havia uma lesão numa área específica. E toda vez que uma lesão acontecia naquela área, nós perdíamos a fala. E foi assim que se descobriu a terceira circunvolução de Broca. E por isso, quando alguém tem dificuldade de falar, você chama ele de Tantan. Vocês não lembram por quê, mas acontece. Muitas descobertas eram feitas por acaso. Por exemplo, a convulsoterapia, ou o eletrochoque. Olha como foi a descoberta. Descobriu-se que quem tinha surto psicótico não tinha epilepsia. E quem tinha epilepsia não tinha surto psicótico. E aí aconteceu que um psicótico tentou escapar do hospício, caiu sobre os cabos de tensão e ficou curado. E aí descobriu-se que se o choque não matar, cura a esquizofrenia. E eles começaram a treinar, então muitas coisas eram feitas dessa maneira. Não havia como você fazer uma análise mais profunda sem matar o paciente. Por isso não divulgam muito, mas alguns regimes considerados tirânicos contribuíram enormemente para o avanço da neurocirurgia, porque eles faziam experiências com prisioneiros. E, através disso, nós aprendemos várias abordagens cirúrgicas. Eles não contam de onde veio, mas foi assim. Então, um dos povos mais avançados na área durante muito tempo foram os russos. E ninguém sabia por quê. E aí um dissidente que escapou disse que eles, na Sibéria, pegavam pessoas e faziam experiências cortando o cérebro. E aprenderam muita coisa nesse processo. Então, o cérebro ainda era um desconhecido. Por isso, os Estados Unidos da América achou por bem fazer um investimento mais maciço no estudo do cérebro humano. E na década de 90, eles desenvolveram uma série de incentivos financeiros, prêmios especiais, bolsas de estudo, uma quantidade enorme de investimentos educacionais para quem fizesse pesquisas na área da neuroanatomia, da neurologia. E isso teve um sucesso enorme, porque a partir desses investimentos, várias tecnologias foram surgindo. Inicialmente, a tomografia computadorizada, depois, avanços na área, por exemplo, a ressonância magnética e, finalmente, o chamado scanner cerebral. O que é um scanner cerebral? Na verdade, um scanner junta várias tecnologias ao mesmo tempo. Você analisa o cérebro eletricamente, metabolicamente, analisa a emissão de calor,
atividade metabólica. Você joga alguns feixes de pósitrons para ver a ressonância, luzes, etc., para analisar que área do cérebro está funcionando naquele momento em qualquer uma dessas características. É criada uma imagem tridimensional em tempo real, jogada no computador, e você pode ver que parte do cérebro está funcionando no momento em que você realiza qualquer tipo de atividade. O problema é que nós temos muitas atividades que nós realizamos. Então, mapear tudo é um desafio. Então, é mais fácil o projeto Genoma, que já acabou, mas o mapeamento cerebral ainda não. Ainda existem coisas que não sabemos sobre o cérebro. Por exemplo, descobriu-se que a linguagem do cérebro é elétrica e química. A gente achava que era só eletricidade. Levou um tempo para descobrir que as nossas emoções, os nossos sentimentos não são eletricidade, são de natureza química. E acontecem na sinapse, fora do neurônio. Quando um neurônio encontra o outro e a informação passa de um para o outro, é lá que você decide, escolhe, prefere, todos os aspectos abstratos da emoção. Até o presente momento, identificamos na sinapse 72 substâncias. Sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 7 e só temos tratamento para 3. Então, ainda está muito, muito longe de explicar por que você sente o que você sente. Então, quem diz que sabe, está fazendo, na verdade, um processo paranormal, porque não dá para afirmar quase nada ainda, porque o quanto de desconhecido é muito maior do que o conhecido. Então, nós temos suposições, mas as descobertas vão se fazendo. Então, no primeiro momento, eles usaram essas tecnologias para mapear as partes físicas. Então, lembram, antigamente era mais ou menos por aí, imaginava essa área faz isso, faz aquilo. Com o scanner, a gente pôde confirmar. Então, hoje sabemos com precisão onde fica a visão, onde fica a audição, onde ficam todos os nossos processos objetivos, né? Onde você controla as mãos, onde você controla o corpo, a sensibilidade. Todos os nossos processos considerados fisiológicos foram mapeados com precisão. Porém, os chamados aspectos mentais é mais complicado, porque são abstrações. E como eu vou saber exatamente o que você está pensando? Até porque a linguagem ela é uma coisa complicada. Por exemplo, quando a gente usa uma palavra, pode ser que vocês até entendam o que estamos falando, porque a palavra tem duas funções. Ela é símbolo de alguma coisa que existe. Por exemplo, pai. Pai simboliza a figura masculina que contribui com o material genético para a sua progenitura. Entenderam perfeitamente o que eu falei, né? Mas se eu perguntar, o que significa pai para você? Um vai pensar amor, o outro vai pensar medo, o outro vai pensar ódio, o outro vai pensar... Ou seja, eu uso uma palavra e cada um responde de maneira diferente. Porque apesar de saberem o que estou falando, vocês não vão sentir o que eu acho que vão sentir, porque vocês não sentem o mesmo que eu sinto. Então, a linguagem se torna muito complicada numa análise de natureza científica, que você precisa de precisão. Não pode haver dubiedade, não pode haver dúvida a respeito. Então, a gente vem, pense isso. Como é que eu vou saber se está pensando o que eu acho que está pensando? Então, é complicado a gente fazer isso. Então, depois que se mapearam as partes físicas, foram para as partes abstratas. Então, onde fica a consciência? Onde fica a moral? Já pensou, se a gente pudesse identificar onde fica a moral, a gente poderia prever quem vai ser criminoso ou não. Poderíamos analisar, ou mesmo melhorar o temperamento. Onde ficam essas coisas? Então, depois que terminamos as partes físicas, nós fomos para as partes abstratas. A primeira parte abstrata da mente humana a ser descoberta fisicamente no cérebro foi o prazer. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, prazer não é sensação. Sensação fica no lugar do cérebro. Prazer é uma resposta abstrata a uma sensação. Então, você tem uma região onde você sente. Então, o toque, o contato, você sente uma série de coisas. Mas isso é bom, é prazeroso ou não? Isso é uma coisa abstrata. E fica em outro lugar. Por exemplo, comer é um prazer? É? E se eu oferecer fígado cru? Continua sendo prazer? Mas dá para comer, não dá? Mata a fome. Mata ou não mata?
Ok. Mas você não tem nenhum prazer. Então, comer pode ou não ser um prazer. Então, o prazer que você vai sentir é abstrato. Como assim abstrato? Música é um prazer? Bom, para quem gosta de ópera, é idílico. E quem odeia heavy metal é tortura física. Então, a mesma música pode ser um prazer ou não. Então, não é a sensação de ouvir que é o prazer. O prazer é a resposta abstrata que você dá a uma sensação específica. Então, um sente prazer com o toque e o outro odeia. Então, a mesma sensação pode ou não ocasionar prazer. Então, o prazer não é uma sensação. O prazer é uma abstração. Então, a primeira área abstrata a ser descoberta foi justamente a área do prazer. Ela está localizada no sistema límbico e, mais precisamente, é o circuito de papéis, na área septal. Então, ele ficou vulgarmente conhecido como centro do prazer. Todo prazer que você sente em sua vida, sente quando esta área é ativada. Se ela não é ativada, você não registra a experiência sensorial como prazer. Isso é que é mais difícil algumas pessoas entenderem, tá? Você tem a sensação, mas se não tiver atividade ali, você não registra esse ato como prazeroso. Você só vai dizer que isto lhe dá prazer se a área ficar ativa. Por isso, não há nenhuma dubiedade nisso, é assim que funciona. E o mais incrível é que se você tiver uma lesão na área do prazer, isso foi uma das coisas mais interessantes, porque não é uma área essencial, tá? Já que ela não compromete o funcionamento biológico. Mas quando você tem lesão na área, você morre. Você definha até morrer. E não há nenhum tipo de meio termo nisso. Você morre. Por que morre? Tá? Eles não são capazes de explicar por que você morre. Porque você pode continuar comendo, você pode fazer tudo que você sempre fez. Só que você não tem mais vontade de fazer. Tá? E mesmo quando você é obrigado a fazer, por exemplo, como você não tem nenhum prazer em comer, você não tem vontade de comer. Mas mesmo quando fazem uma alimentação parenteral, você definha. Então, aparentemente, o prazer é essencial à nossa sobrevivência, mesmo sendo um processo totalmente abstrato. Se nós não sentimos prazer, nós morremos. Então, a primeira área descoberta foi a área do prazer. E isso chamou muita atenção das pessoas, em vários sentidos. E aí, como ela foi a primeira, eles começaram a procurar. Se tem uma, deve ter outra. E eles começaram a pesquisar outras áreas. E aí descobriram também que existe como prazer. A área do prazer tem uma característica diferente. Um pouco depois, eles descobriram por que o prazer é tão essencial. O prazer, além de ser uma sensação abstrata, esta área específica produz algumas substâncias que são jogadas na corrente sanguínea. E essas substâncias agem em todas as células corporais. O que exatamente elas fazem, nós não sabemos. Tá? Mas as endorfinas e as encefalinas aparentemente diminuem a dor, diminuem o sofrimento e fazem com que as células respondam fisicamente a um estado de felicidade ou de bem-estar. Então, não é só o seu cérebro que sente bem-estar, seu corpo também sente. Então, quando você sente prazer, seu fígado, seu rim, seus ossos, seus músculos também sentem. Porque eles respondem de maneira diferente, mais eficiente. E foi a partir daí, analisando essa contrapartida, que eles começaram a procurar se havia alguma outra área do cérebro que também produzisse alguma ação sistêmica. E descobriram. Há muito tempo a gente conhecia um fenômeno chamado estresse. Né? Então, na década de 50, se descobriu que a mente afetava a saúde. Durante muito tempo a gente acreditava que não, que a saúde era uma coisa totalmente separada, mas descobriu-se que o estado mental afeta a saúde. Por quê? Porque as células imunológicas, elas têm terminações para substâncias cerebrais. E é a célula que tem o maior número de terminais para essas substâncias, além dos neurônios. Ou seja, é como se o nosso sistema imunológico fosse inteligente. Então, dependendo do que você sente, as suas células funcionam mais ou menos. Então, por exemplo, se você achar que deve morrer,
e estiver convencido disso, seu sistema imunológico para de funcionar. Ele responde aos seus estados mentais. E eles descobriram que a substância produzida pelo estresse chama-se cortisol. Vocês devem ter ouvido falar do corticoide. Não é a mesma coisa, mas são da mesma família. O cortisol é produzido no corpo, o corticoide é feito em laboratório. O corticoide feito em laboratório é uma medicação para controlar o sistema imunológico. E você dá, por exemplo, a quem faz transplante para que seu sistema não destrua essas coisas que vieram de fora. Mas você também usa em alergias, em processos inflamatórios, autoimunes, quando o seu sistema imunológico está descontrolado e você quer diminuir a sua atividade, você usa os corticoides. Mas eles foram sintetizados a partir do cortisol que o próprio corpo produz. E é o estresse que produz o cortisol. E quando o cortisol circula, o nosso sistema imunológico diminui sua eficácia. Quanto maior a quantidade de cortisol, menos ele funciona. E quando é que nós produzimos cortisol? Quando estamos estressados. Ou era o nome. Mas eles queriam saber exatamente o que é que nos deixa estressados. E aí eles descobriram a segunda área abstrata do cérebro, que é a área do sofrimento. Então nós temos uma área do prazer e nós temos uma área do sofrimento. E o que é que causa sofrimento? Dor. Toda vez que nós sentimos dor, nós sofremos. Aí eu tenho que explicar. Dor é uma sensação. Sofrimento é uma abstração igual prazer. Tá? Então, por exemplo, carinho é uma sensação. Se você tem prazer com carinho, é uma abstração. Dor é uma sensação. Se você tem sofrimento, é uma abstração. Só a dor causa sofrimento? Não. Sentimentos e emoções e lembranças causam sofrimento também. Então, quando você sente a dor, você sofre. E quando você lembra dela também. Então, mesmo quando você não está sentindo a dor, quando você está lembrando, você sofre. E quando você sofre, o que você produz? Cortisol. Então, não é só sua mente que sofre. Seu corpo sofre também. Isso é muito importante. Quando você sente prazer, seu corpo físico sente o prazer. Quando você sofre, seu corpo físico sofre também. Ficou claro isso? Agora, é muito interessante porque o André Luiz já tinha dito, né? E a gente achava que era um troço espiritual. Não, é bem físico. Bom, essas duas áreas foram descobertas. E eles começaram, então, a pesquisar outras. Onde existe isso, onde existe aquilo. Mas havia umas perguntinhas muito interessantes. No passado, vocês devem ter notado que na área da psiquiatria, muitas coisas eram consideradas doenças. Basicamente, se você não seguia o rebanho, ou você era diferente, você era considerado um doente mental. Então, se você não se comportava como a maioria, isso era considerado uma doença. Com o passar do tempo, muitas consideradas doenças mudaram para opções que a pessoa faz. É o jeito que você vive, é o jeito que você quer ser, mesmo que seja diferente de outras pessoas. Tá? Mas uma coisa sempre foi controversa. E os cientistas tinham muita curiosidade para resolver essa questão. A questão do masoquismo. Porque, olha só, o masoquismo, para muitas pessoas, é algo incompreensível, né? Qual o significado da palavra masoquismo? Literalmente no dicionário. É aquela pessoa que sente prazer com estímulos dolorosos. Então, normalmente a dor é considerada uma coisa ruim, correto? Para a maioria das pessoas. Os masoquistas não pensam assim. Na verdade, muitos deles sentem prazer sexual com estímulos dolorosos. Então, durante muito tempo, foi considerado uma doença mental. Essa pessoa é doente mental, por isso ela faz isso. Mas, em determinado momento, isso foi reabilitado. Não é uma opção sexual que a pessoa tem. Tá? Pessoas que gostam. O que é de gosto, o regalo da vida. Porém, quando se descobriu o centro do prazer, alguns cientistas resolveram entender. Bom, agora a gente pode pesquisar isso com certeza. Porque muitos não acreditam que você possa ter prazer com a dor. Então, uma escola psicoterápica acredita que não é uma opção, que, na verdade, você tem um transtorno. E esse transtorno faz com que você, com um sentimento de culpa,
consiga fazer isso. Então, alguns acham que é opção, outros não. E essa controvérsia continua existindo. E agora, nós temos neurologistas que podem avaliar fisiologicamente isso e, finalmente, responder a essa questão. E aí o que eles fizeram? Convocaram pessoas consideradas masoquistas, ou seja, você sente prazer quando... Sim, eu sinto um prazer sexual só se tiver dor. Se não tiver dor, eu não consigo. Beleza, você é o paciente perfeito. Então, você vai nos permitir escanear seu cérebro no momento do estímulo para a gente ver o que é que você está fazendo no cérebro. Aí, em vários níveis, e submeteram ao scanner cerebral no momento do estímulo doloroso para ver. E aí perguntava, você está sentindo prazer? Sim. Em alguns casos, estou sentindo um prazer orgásmico com a dor. E aí escaneava o cérebro. A gente já sabe onde é o centro do prazer, correto? Então, o grupo promotor é o seguinte, você dava um estímulo, por exemplo, bolo de chocolate. Você come bolo de chocolate. É uma coisa sensorial. Você tem prazer? Sim, está ativo, beleza. Bolo de chocolate dá prazer. Para quem não gosta de chocolate, é igual a música, tá bom? Primeiro você tinha que achar alguém que gostasse. Ok, confirmado. Aí, a máquina calibrada, o prazer está identificado, a pessoa ia para o experimento. E aí aconteceu um problema. Ele afirmava textualmente, você está sentindo prazer? Sim. Em alguns casos, estou sentindo prazer orgásmico. E não tinha atividade na área. E agora? Como é que a gente explica? Ele afirma estar sentindo prazer. E se você tem um orgasmo, teoricamente, você está sentindo. Mas o centro do prazer não está trabalhando. Se não está trabalhando, o que é que a gente sabe? Toda vez que você sente prazer, esta área está ativa. Se ela não está ativa, você não registra como prazer. E agora? Não é nem mais uma doença psiquiátrica, seria neurológica. A pessoa tem, sei lá, alguma coisa, né, nessa avaliação. E eles não sabiam o que fazer com essa informação. Se publica, dá uma confusão, aí eles engavetaram. Porque eles fizeram o experimento e dava esse resultado. Né? A pessoa está mentindo? Se você está tendo um orgasmo, não está mentindo. Então, o que é que está acontecendo? Então, demorou um pouco mais e, finalmente, essa situação teve um relativo esclarecimento. Porque eles descobriram uma outra área que não era do prazer, mas que normalmente ficava ativa junto. De tal maneira que era muito comum se confundir um com o outro. E a partir desses pacientes, eles descobriram uma outra área abstrata chamada satisfação. E isso é que é interessante. Satisfação não é sinônimo de prazer. Você pode ter prazer e não ficar satisfeito, e você pode ficar satisfeito e não ter prazer. Mas, normalmente, você fica satisfeito quando tem prazer. De tal maneira isso acontece que nós fazemos o quê? Unimos as duas coisas. Tanto que a gente diz, estou tendo prazer, estou satisfeito. Na verdade, você teve prazer. Ah, você teve prazer, então está satisfeito. Mas não necessariamente. Como assim não necessariamente? Pode acontecer o seguinte, você está de dieta e você espera perder peso. E enquanto come um bolo de chocolate, você continua sentindo prazer, mas não fica nem um pouco satisfeito. Mas o contrário também pode acontecer. Você faz um trabalho extremamente doloroso, que produz extremo desconforto físico, e termina. Estou plenamente satisfeito. Mas o mais interessante é que a palavra satisfeito é a palavra que os cientistas usaram. Quando os voluntários usam, eles não chamam de satisfeito, diz feliz. Então, normalmente, a palavra felicidade ela é muito complicada de se definir. Por isso, em psicologia, você não usa felicidade, você usa satisfação. Ou, em alguns mais radicais, recompensa. Para não usar alguma coisa de natureza maniqueísta.
Então, eles substituem isso por recompensa, alguns mais clássicos, e alguns mais flexíveis, satisfação. Porém, as pessoas, em geral, quando esta área está ativa, relatam estar felizes. Então, 80% dos voluntários que têm essa área ativa dizem estar felizes. Um número bem menor diz estar satisfeitos e um número menor ainda usa a terceira palavra, que é pleno. Estou pleno ou cheio. Quer dizer, não preciso de mais nada. Então, essas 3 palavras são utilizadas quando esta área específica está ativa. Felicidade, satisfação e plenitude. Quando eles avaliaram isso, isso foi uma explicação muito interessante. O que é que acontece, então, com o masoquista? Eles verificaram que realmente não tinha atividade na área do prazer. Porém, a área da satisfação se acendia como uma árvore de Natal, o que normalmente acontece nas pessoas que estão tendo intenso prazer com uma experiência. Como por condicionamento, por reflexo, toda vez que nós temos prazer, ficamos satisfeitos, a pessoa que está plenamente satisfeita diz o quê? Estou sentindo prazer. Mas isso complica muito as coisas. E uma pergunta que a gente sempre se fez é: o que é que o homem precisa para ser feliz? Se a gente descobriu a área da felicidade, nós podemos finalmente responder essa pergunta, né? O que é que o homem precisa para ser feliz? É só a gente fornecer e ver a felicidade crescer no cérebro. Quanto mais do que você quer você receber, mais feliz você vai ficar, correto? É o pensamento que qualquer um faz, e os cientistas também fizeram. Então, um grupo resolveu investigar a felicidade. Se a gente descobriu a área da felicidade no cérebro, vamos responder a clássica pergunta: o que você precisa para ser feliz? Porque em psicologia era uma coisa muito complicada, porque você tinha variações tão intensas que não conseguia fazer uma avaliação precisa. Mas agora a gente não precisa que vocês respondam a pergunta, a gente pode ver o experimento. Por que a gente descobriu? As pessoas mentem muito, né? Então, você diz que está... Em sociedade, se diz que você precisa disso. Aí, quando você vai fazer uma avaliação, você responde o que você acha que o pesquisador espera que você responda. De maneira que avaliar isso fica muito complicado. Tá? Então, pessoas que têm prazeres secretos não vão dizer isso em público, que elas precisam disso para ser feliz, porque vai pegar mal. Então, em psicologia, avaliar a felicidade era algo assim, um problema muito sério. Mas agora, eu não preciso perguntar nada para você. Eu posso ver no exame. Então, indiferente ao que você responde, eu vou saber se você está feliz mesmo ou não. Então, são aquelas pessoas que dizem: eu amo música clássica. E quando sai a visita, liga um forró. É? Então, se essa coisa não te traz felicidade, a gente pode ver num exame. Beleza? Então, poderíamos eliminar as chamadas fraudes psicológicas. Bom, aí, primeiro a gente tem que fazer os parâmetros da pesquisa, né? Normalmente, o que a literatura, o que o senso comum, o que em geral as pessoas dizem que precisam para ser feliz? Porque se a felicidade é o que almeja o homem, e teoricamente sim, que todo mundo... Eu quero ser o quê? Eu quero ser feliz. Bom, se você quer ser feliz, o que é que você procura antes de qualquer coisa? E, na história em geral, dinheiro. Aparentemente, desde que o homem é homem, ele começa a lutar por riquezas. Primeiro de tudo, se eu ficar rico, eu serei imensamente feliz. E deve ser, porque as primeiras lutas humanas eram por riqueza. Não era nem sobrevivência, que quando era questão de sobrevivência, até que o pessoal era muito solidário. Na verdade, era por dinheiro mesmo. Bom, se o dinheiro é o que você precisa para ser feliz, é fácil da gente pesquisar. Então, pegaram alguns voluntários e fizeram o seguinte: deram um bolo de chocolate para ele, para ver se ele sentia prazer nisso e satisfação. E aí, o que eles viram? Isso, beleza, bolo de chocolate dá muito prazer. E, normalmente, se você não tiver dieta ou não for gordo, você fica muito satisfeito. Uhum. Ah?
Porque, por incrível que pareça, não é unanimidade que bolo de chocolate vai deixar você satisfeito, tá? Bom, fizeram o experimento, identificaram os parâmetros, beleza. Então, um voluntário ia ganhar $10 para se deitar na maca e deixar a gente escanear o cérebro dele por 40 minutos. Outro ganharia $50, outro ganharia $100, outro ganharia $500, outro ganharia $1.000 para ficar deitado sem fazer absolutamente nada enquanto se escaneava o cérebro. Teoricamente, qual deles estaria mais feliz com isso? Então, se o dinheiro traz felicidade, quanto mais dinheiro você ganhar, mais feliz você ficará. Correto? É uma pesquisa muito simples, muito fácil de fazer. E eles fizeram. E o que aconteceu? Eles descobriram que ganhar dinheiro dá muito prazer, mas não necessariamente satisfação. Eles não notaram nada significativo. O prazer que sentia, em todos os casos, era muito semelhante a um bolo de chocolate. Não havia diferenças significativas no volume de dinheiro ganho nesse ponto. Mas eles pensaram que são variações muito pequenas. E se a gente pegar coisa grande? Por exemplo, você vai herdar uma fortuna, você ganhou na loteria, ou você é rico à beça. Com certeza, essas pessoas, diante das pessoas que são pobres ou que não ganharam nada, serão mais felizes. Ok? Bom, aí eles tiveram dificuldade de achar alguém que ganhou na loteria que admitisse isso e submetesse a pesquisa. Normalmente, quando você ganha na loteria, você esconde e some para ninguém te pedir dinheiro emprestado. Nós gostamos de compartilhar as desgraças. A felicidade não é tão comum assim. Mas eles conseguiram, algumas pessoas, para analisar o nível de felicidade. E os resultados foram muito pobres. Não notaram nada de diferente. Ele não era mais feliz do que um pobre qualquer. Na verdade, em alguns casos, eles eram menos felizes. Ou seja, aparentemente, o dinheiro não tinha nada a ver com o estado de felicidade. Tá? Bom, mas por que então a gente procura o dinheiro com tanta intensidade e toda vez que pergunta, quando eu ficar rico, eu serei imensamente feliz? Depois de muito tempo, alguém surgiu com uma ideia. Foi um erro metodológico. Foi uma má interpretação que nós fizemos. Porque um dos pesquisadores disse, claro, vai dar errado, porque nós entendemos mal. Não é o dinheiro que deixa você feliz. Não é ganhar dinheiro que deixa você feliz, é gastar. Por isso não ia dar certo. Não é o ato de ganhar dinheiro que deixa você feliz. É o ato de gastar o dinheiro. Então, nunca ia dar certo mesmo. Porque o que deixa você feliz é... O dinheiro não é a causa da felicidade, é o meio para chegar lá. Bom, então, para a gente saber o que é que o homem precisa ser feliz, a gente tem que analisar onde você gasta o seu dinheiro. Se a gente souber para que você quer o dinheiro e onde você vai gastar, nós vamos saber o que você realmente quer para ser feliz. Então, analisando os gastos que o ser humano realiza, ou seja, quando você ganha dinheiro, você gasta primeiro em quê? Descobriram. Em quê que você acha? Não. Aparentemente, a maior indústria da humanidade é a indústria da beleza. Então, nós gastamos em cremes, shampoos, emagrecimento, embelezamento, cirurgia plástica, cosméticos. 80% dos profissionais de bioquímica, farmacologia, não trabalham na área da saúde, trabalham na área dos cosméticos. Porque lá se ganha muito mais dinheiro. Porque você arrisca a sua saúde de qualquer maneira, tomando aquele creme que promete que vai deixar você mais jovem, fazendo aquela dieta que vai deixar você mais magra, fazendo aquele negócio que vai deixar seus cabelos mais sedosos, e volta e meia você não está nem aí. Olha, formal dá câncer, dane-se. Isso pode... Não interessa, vou ficar mais bonito, beleza, então bora fazer. Entendeu? E, sim, a indústria da beleza
é uma das mais poderosas do mundo. É a única que não tem crise. No Brasil, todas as áreas industriais tiveram crise, menos uma. Só uma sempre cresceu e sempre acima da média. A indústria dos esmaltes. Você pode perder tudo, mas não deixa de fazer as unhas. Aí seria pobreza demais, né? Se vocês notarem hoje, não existe cabelo ruim, só existe mulher pobre. Se tiver dinheiro, você pode consertar o que você quiser. E os investimentos não param nunca. Tá? Vou explicar para você. O investimento na área dos cosméticos é 98% superior ao da área da saúde. Só para a gente ter uma ideia de onde a gente gasta o nosso dinheiro. Deu para entender? Então, é muito mais importante descobrir alguma coisa que permita você comer o que quiser e ser magra do que curar o câncer. Porque só se interessa quem está com câncer. Já a gordura é um problema geral, né? E, aparentemente, nenhuma mulher acha que é magra demais. Bom, se você vai gastar todo esse dinheiro na beleza, pronto. Quem é mais bonito, com certeza é mais feliz. Correto? Se você luta para ganhar dinheiro e depois gasta esse dinheiro todo para ficar bonita ou bonito, então os mais bonitos com certeza são mais felizes. E aí os voluntários foram. Vamos pegar então pessoas consideradas feias, pessoas consideradas lindas, vamos comparar e com certeza as pessoas mais lindas serão muito mais felizes do que as feias. Correto? Bom, fizeram isso. Modelos, atrizes, pessoas consideradas lindas, etc. E vários padrões de beleza, né? Porque alguns confundem sensualidade com beleza. Pegaram vários ícones da beleza para que pudéssemos escanear o cérebro. Foi mais fácil que os ricos, né? Porque os belos gostam de serem admirados. Os ricos não gostam de serem reconhecidos, mas conseguiram vários. E aí que foi o problema mais sério. Durante o experimento, não só eles não estavam mais felizes, como um grande número deles estava sofrendo. Lembram? A área do sofrimento a gente conhecia. Então, na busca pela satisfação, eles não só não estavam satisfeitos, como estavam sofrendo. Como assim sofrendo? Nós podemos ver o nível de sofrimento pela quantidade de cortisol que você tem circulando. Muitos deles tinham um nível de cortisol tão alto que chegava a comprometer a sua saúde. Eles estavam mais suscetíveis de enfermidades do que pessoas menos lindas. Bom, e agora? E tem, no caso, se vocês entrarem para ver a pesquisa, eles pegaram, eu chamo Miss Texas, mas é uma Miss qualquer, tá? Quando eles fazem a entrevista, meu sonho da minha vida é ser linda. Eu sempre quis ser a mulher mais linda do mundo. Desde pequena eu participo de concursos de beleza e me preocupo com a beleza. E eu fui eleita Miss não sei o quê, né? Aí eu brincava Miss Texas. E eu estou totalmente feliz, com aquele sorriso de pasta de dente. Estou totalmente realizada. Era um dos sonhos da minha vida. Eu fui eleita a mulher mais linda, então eu estou totalmente feliz. Enquanto eles escaneavam o cérebro. Não só ela não estava nem um pouco feliz, como estava sofrendo tanto que o seu sistema imunológico estava diminuído. Como pode? Mas a senhora está... Estou totalmente feliz. Sim, mas o exame... Aí está alguma coisa errada, porque feliz eu estou totalmente feliz. Não estava. E agora? E não acharam nada significativo nesse quesito. Eles não eram mais satisfeitos que pessoas muito feias. Aparentemente, eles sofriam até mais. Mas finalmente alguma coisa dá para explicar, né? Pensa bem, é fácil de entender por que não dava certo. Imagine que você está no peso ideal, com um vestido maravilhoso, e você vai para uma festa dessas incríveis hollywoodianas, e você está totalmente linda e vai para a festa.
E lá na festa tem comida à vontade. E você está de dieta para poder caber no lindo vestido maravilhoso. E você não come nada há dias, faminta, olhando aquelas pessoas comendo desgraçadamente. Isso deve dar um ódio horrível. Pensem bem, qual é a sensação quando você está com fome? Dói o corpo, dói a cabeça, dói o estômago. Por isso essas lindas mulheres atacam os ascensoristas, as camareiras, as empregadas, porque essas criaturas comem. E eu não. Porque, pensa bem, se você é tão feliz assim, por que você é tão agressiva? E volta e meia elas atacam as pessoas, né? Então, nessa situação é fácil de entender. Ela está com fome, porque a primeira coisa que ele faz com o miserável não é dar comida. O miserável entra, dá comida para depois atende, não é assim? Elas são famintas voluntariamente. Então, elas estão na mesma categoria de um miserável faminto que entra para falar com você. Então, por isso eles mordem qualquer pessoa. Sim, a gente não pensa nisso, tá? Você está usando um vestido maravilhoso que tem dores de cabeça, dores de estômago, dores nas pernas, que é o que acontece com pessoas famintas. E ainda sorri. Sim, eu estou totalmente feliz. Mas faminta. E o pior é quando você vê alguém comendo brigadeiro, sorvete, e enche a boca, e come. Isso é tão ofensivo, não é? Então, é fácil entender por que eles estão sofrendo. Vocês estão entendendo? Porque quem olha... Mas ela fala, eu estou tão feliz. Eu estou tão realizada. Eu sou Miss Texas. Eu estou com fome, mas eu sou Miss Texas. Olha o meu vestido lindo. E esse salto maravilhoso dói como um inferno, mas é lindo. Mas a gente não pensa muita lógica, né? A gente vai pela imagem. Marilyn Monroe era linda e tinha tudo. Por que ela se drogava tanto? Por que eles morrem tanto de overdose? Por que eles morrem tanto alcoolizados? Meu Deus, eles são lindos. Eles têm tudo que você queria, certo? Menos a comida que você come. E a satisfação que você tem com ela, né? Então, eles dizem, mas não é verdade. E isso aí não tem nada a ver com religião, tá? Não falei de religião em nenhum momento até agora. Só falei de neurologia. Então, eles não encontraram nada relevante nas avaliações de satisfação entre as pessoas lindas. E aí, agora? Por que você está gastando tanto dinheiro nisso, então, se isso não te traz felicidade? De novo, alguém veio. Erro metodológico. Não é isso que você quer. Na verdade, deve ser o caminho. Então, eles dizem que o sucesso é um tripé, né? Dinheiro, beleza e poder. Então, não é um tripé. Na verdade, o dinheiro e a beleza são meio caminho para você conseguir o poder. Então, eles entenderam que não é dinheiro, não é beleza, é poder. E por que a beleza é poder? Fama é um tipo de poder. Visibilidade, ser VIP. Né? Pensa bem, você chega no restaurante, passa na frente. Você fica na primeira fila. Você tem uma boate, entra você. Você não, que é feia. Você pode entrar. Então, a beleza é o caminho para atingir a visibilidade, o poder. Então, eles chegaram à conclusão que, na verdade, então, não é dinheiro e não é beleza. É poder. Porque a pessoa diz assim, né? Não é bonito, mas é rico, né? E isso faz com que fica lindo de morrer, não é? Então, a questão é poder. Porque a pessoa tem dinheiro, ela consegue o quê? Poder. Então, se você não tem dinheiro, seja bonito que você consegue um pouquinho. Então, de novo, eles chegaram à conclusão que não era o dinheiro, não era a beleza, é o poder. Logo, se é o poder que você precisa para ser feliz, quem serão os mais felizes? Os poderosos. Então, poder é galgar posições na cadeia alimentar, ou seja, socialmente. Então, aqueles que estão na base da pirâmide são mais infelizes do que aqueles que estão no topo da pirâmide.
agora podemos fazer a experiência. A gente vai pegar alguém que tem que obedecer e alguém que foi promovido e agora vai mandar. Com certeza ele tem que estar muito mais feliz do que aquele que obedece. E aí, vamos galgando parte do poder. Eles pegaram, então, um céu de uma grande indústria. Com certeza que com uma caneta controla a vida de centenas de milhares de pessoas. Ou seja, tem que estar feliz. Pegaram várias situações diferentes de poder. Pegaram alguém que obedecia, alguém que era chefe de repartição, para comparar. Pegaram esse assim e pegaram um senador recém-eleito dos Estados Unidos da América. A nação mais poderosa do planeta tem que estar o quê? Totalmente feliz. E pegaram um recém-eleito, né? Porque já faz muito tempo podia estar acostumado. Então, eles queriam algo significativo. E fizeram o experimento. E os resultados, novamente, foram inconclusivos. Na verdade, muitos deles estavam em situações análogas à da Miss Texas. Não só não estavam felizes, como estavam sofrendo. Muito. Em alguns casos, o nível de estresse que eles estavam e nem sabiam era tão grande que o sistema imunológico estava bastante comprometido. Tá? Eles eram muito mais suscetíveis de infecções respiratórias graves do que chamados miseráveis, que teoricamente não teriam uma saúde tão boa assim. Isso a gente já tinha visto com relação ao estresse, mas ali, nesse caso, a gente achava que a satisfação deveria compensar a falta de saúde, mas não compensa. Eles não estavam mais satisfeitos do que qualquer miserável em uma outra parte. A satisfação não era o valor mais significativo. Eles até tinham prazer, mas não satisfação. Bom, e agora? Não sobrou mais nada. Sempre disseram que para ser feliz você precisa ser rico, bonito e poderoso. Quem é rico trabalha para ficar bonito. Quem é rico e bonito se candidata a governador. E agora? Teoricamente, você tem tudo, né? E se alguém fosse rico, bonito e poderoso, Kennedy, né? Ou alguém assim, aparentemente não era significativo. Bom, essa parte foi encerrada. Mas um outro grupo resolveu pesquisar todo mundo, vamos ver, aleatoriamente, para ver quem tem mais atividade na área da satisfação ou da felicidade, correto? Então, agora não interessava pegar todo mundo e ver quem tivesse maior atividade, vamos perguntar o que você está fazendo, para ver se a gente descobre o que é que você faz que te deixa mais feliz. No primeiro momento, apareceu um padrão. E eles acharam que estava relacionado à idade. Aparentemente, os jovens eram mais felizes que os idosos. Mas, depois de algum tempo, viram que foi também um erro metodológico, recalibraram a pesquisa e, finalmente, chegaram a um denominador comum. Descobriram uma atividade que realmente acendia a área da satisfação. Na verdade, era a atividade que mais acendia a área da satisfação. Em primeiro lugar, o que é que faz o homem feliz? Aprender. Não existe nenhuma atividade humana que acenda a área da felicidade como aprender. Aprender é aprender. Não sei, não. Aprender. Ok? Vamos testar. Tem uma explicação antropológica, né? Nós somos um dos animais mais frágeis do planeta. Pensa bem, quanto tempo leva um cavalinho para ficar independente da mãe? Nasceu, algum minuto está em pé. Quanto tempo? Pega um gatinho, pega qualquer animal. Quanto tempo leva uma cria humana para se tornar independente? Não tem nenhum outro animal na face da Terra que demore tanto, que consuma tal volume de calorias e tal investimento biológico. É que vocês estão pensando agora, mas pensa na época das cavernas. Você está entendendo? O homem primitivo. O investimento na sobrevivência biológica era um troço fora do comum. Tá? E nós não temos pelos, nós não temos garras, nós não temos força física nem velocidade, nós não temos nada a nosso favor. Qualquer tigrinho dá 10-0. Mas nós estamos no topo da cadeia alimentar.
Nenhum animal pode conosco. Se tentar, é extinto. Essa é a verdade. Como isso é possível? Qual é a nossa vantagem? A nossa vantagem é o quê? A capacidade de fazer ferramentas. E outras... Você não precisa aprender sempre. Outro te ensina. Então, a transferência de conhecimento é que é a nossa vantagem. Porque animais também aprendem. Mas nós fazemos muito mais do que isso. Nós transferimos sistematicamente o conhecimento de um, em pouco tempo, é o conhecimento de quem? De todo mundo. E a nossa aptidão de aprendizado não tem nenhum tipo de similaridade em outro local. Qual a capacidade que você tem de aprender? Qual a velocidade? Qual o seu limite da memória? Não sabemos, a gente não tem ideia do que pode caber aí dentro. Tá? Aparentemente, os limites não foram definidos ainda. Aparentemente, você pode aprender tudo que existe. Então, o que você precisa? Só querer. Agora, para isso ser possível, tem que ter alguma vantagem biológica. E a vantagem biológica é que quando você aprende, acende a área de satisfação como uma árvore de Natal. Mas será? Pensa bem. Quando seu filhinho chega para você e diz: aprendi a amarrar os sapatos. Como está a cara dele? É? Pensa bem. Quando ele... Agora, vamos pensar em vocês mesmos, né? Quando alguém pergunta, entendeu? E você, claro. Entendi perfeitamente. Muito. Agora, quando você entendeu mesmo. Entendi! Entendi! Direito! É ou não é? Quem não sorri nessa hora? Todo mundo. Você não consegue segurar. O cara mais sisudo, fazendo quebra-cabeça ali. Ó, conseguia. Não sorri com nada, mas nessa hora ele sorria. É automático, você não consegue controlar. Satisfação. Tá? Você está convencido que é dinheiro, mas em nenhum momento você está mais satisfeito do que na infância. Né? Tanto que algumas pessoas ficam muito ricas, muito poderosas, dizem assim, eu era feliz e não sabia. Mas ele atribui a juventude, mas não é. É o aprendizado. É o momento em que você está mais ativamente aprendendo. Por isso que no início eles achavam que era juventude. Mas não é. Porque em qualquer idade, quando você entra no processo de aprendizado, acende de novo. Então, o que é que mais acende a área da satisfação? Aprender. Não há nenhuma outra atividade humana que produza tanta satisfação como aprender. É aquele momento que você... Entendi tudo! Olha para qualquer um, olha para os seus filhos, não interessa. Sempre. Nos outros casos, não. Mas nesse é sempre. Você sempre entra em estado de contentamento quando entende. Ainda mais se for difícil. E é a cara que a pessoa faz quando não entendeu. Entendeu? Claro. Entendi tudo. Então você sabe perfeitamente quando a pessoa não entendeu nada. Só olhar para a cara dela. Porque se ela entender, ela está sorrindo. E sorrindo e balançando a cabeça, sabe? Isso aí, é aqui mesmo, é isso mesmo. Quanto mais a coisa for, mais intensa é a manifestação. Você não consegue controlar. É quase você está... Ainda mais você notou que ninguém mais entendeu, só você. Ai, que você... Por quê? Porque é aí que entra a segunda coisa que mais assente a área da satisfação. Qual é a segunda coisa? Superar um limite. Você não falou competição, não é competição. Porque se fosse competição, você teria sempre um oponente. Não é superar um limite. Se alguém diz assim, só vai até aqui, você vai além, acende a área de satisfação. Sempre. E o mais interessante, aí a gente descobre por que as pessoas gostam tanto de esporte. Tá? E se dedicam tanto ao esporte. Por que você subiu essa montanha? O cara perdeu 2 dedos do pé, não sei o quê, aí chegou lá. Por quê? Porque ela estava lá. Não, é porque acende a satisfação como nenhuma outra coisa. Então, superar limites é uma intensa produção de satisfação.
Por isso que você faz essas coisas. E que também me explicou algumas coisas que os homens fazem que eu tinha certa dificuldade de entender. No experimento que eles estavam descrevendo, eles diziam o seguinte: eles pegaram um pugilista que tinha acabado de ganhar um cinturão, que era um campeão, e a satisfação dele, submeter os canos, estava aceso totalmente. Mas aí eles pegaram um pugilista velho, botaram ele na máquina, conta pra gente quando você ganha, a luta que te deu o título. Na hora que ele estava contando, acendeu igualzinho o outro que tinha acabado de ganhar. Então, não acende só quando você supera o limite. Quando você lembra do que fez, também acende. E, finalmente, eu entendi aquele negócio dos homens, quando eles assistem o jogo de futebol e fica feliz, e depois assiste o replay, o comentário do replay, o replay do replay, o comentário do comentário. É porque fica feliz de novo. Porque era incompreensível, ele já viu, o negócio já foi, aí ele fica vendo de novo. Porque lembra, aí fica feliz de novo. Porque tem coisa inacreditável. O cara se dedica 16 horas por dia para conseguir décimos de segundo numa piscina. Pensa de um lado para o outro, de um lado para o outro. É um troço tão... Para quem não se interessa, é tão entediante. Você passa 16 horas indo de um lado para o outro da piscina, né? E ele faz. Por quê? Por causa da satisfação que isso dá. Você está entendendo? Que nem dinheiro não dá. E nem fica mais bonito. Mas ele supera um limite. E aí isso preenche. Por quê? Satisfação, lembram? A satisfação é o principal agente motivador. Então, aprender, superar o limite. O grande problema foi o terceiro lugar. Terceiro lugar. Qual é a terceira maior fonte de felicidade humana? Sofrer. Sofrer. Aparentemente, a terceira maior fonte de felicidade do ser humano é sofrer. O problema isso é um paradoxo biológico. Não pode estar certo. Por quê? Nós somos animais. Se nós somos animais, nós temos algumas coisas básicas. E uma coisa básica é o instinto de sobrevivência. Nós queremos sobreviver e queremos passar o nosso material genético. Todo ser vivo é assim. Como você pode ser feliz sofrendo? Vamos lembrar. Lembra da área do sofrimento, quando eu falei inicialmente? A área do sofrimento produz cortisol. O cortisol é um potente depressor do sistema imunológico. Quanto mais você sofre, mais você deprime o sistema imunológico. Se seu sofrimento for grande, você vai morrer. Como é que você pode estar feliz em morrer? Não pode. Tem alguma coisa errada. Não pode ser uma coisa normal. Esse é um problema que, quando você está fazendo um estudo biológico, apesar de a gente ter achado isso, não pode estar certo. Não pode ser um padrão. Mas eles calibraram, fizeram de novo, em populações diferentes, em áreas diferentes, e os resultados são os mesmos. Em primeiro lugar, aprender. Em segundo lugar, superar o limite. Em terceiro lugar, sofrer. E, aparentemente, algumas pessoas não ligam nem para aprender e superar, preferem sofrer. Não tem uma explicação. Tá? Eles tentaram várias situações possíveis, por isso a pesquisa demorou para ser publicada. Por quê? Como é que a gente vai dizer isso? Então, a tendência do homem é desaparecer da face da Terra. Porque se você se dedicar a ser feliz, você vai morrer. Porque você vai se dedicar a aumentar o próprio sofrimento, que é o que muitas pessoas realmente fazem. Não tem jeito de explicar isso. E aí, ficou parado um tempo, aí entra aquele livro que nós falamos, O Cérebro Imperfeito. O cérebro imperfeito pesquisa os bugs cerebrais. O que é um bug? É um defeito, tá, na eletricidade. Então, por exemplo, o que é um curto-circuito? Você tem a luz passando por aqui, né? Se a gente enfiar um garfo na tomada e fechar o circuito, o que vai acontecer? Bom, você botou lá um garfo. Dá um curto-circuito, né? Mas o que vocês vão ver? Vão ver uma pequena explosão, uma faísca, né? E o que vai acontecer? As luzes vão apagar. Por que as luzes vão apagar?
Porque em vez da eletricidade passar onde deveria, ela vai ficar, olha o nome, curto-circuito. Em vez do circuito normal, ela vai ficar onde? Presa naquele ali. Se ele não tiver resistência suficiente, vai explodir, vai acontecer aquele negócio todo. O nosso cérebro também tem circuitos elétricos normais, que são os caminhos que a gente usa nos neurônios. Então, o que seria um curto-circuito cerebral? Seria você fechar a eletricidade num determinado ponto e ela deixar de circular num outro ponto. Então, eles viram que o cérebro tem alguns bugzinhos, né? Alguns pontos cegos, alguns momentos em que você vai fazer um negócio e o negócio não funciona, tá? E esse livro analisa isso. Mas tem um bug cerebral, tá? Que é o que deu a explicação para a terceira principal fonte de felicidade humana. Eles descobriram que havia um bug cerebral chamado circuito culpa-recompensa. Primeiro, a gente tem que entender que o cérebro é uma máquina. Nesse aqui eu vou dar um parênteses, tá? Eu sei que vocês são espíritas, mas vê que eu estou falando de trabalhos de neurologia, entendeu? Não é visão neurológica da felicidade. Por que a gente está falando isso? Porque explica algumas outras coisas. Então, não estamos levando o aspecto espiritual em consideração neste momento, tá? Só para dizer, eu sou espírita. O cérebro é uma máquina, tá? E sendo uma máquina, ele é um circuito lógico, exatamente como o seu computador, tá? Por isso, existem algumas coisas que ele é capaz de fazer e existem algumas coisas que ele não é capaz de fazer. Mas espera aí, e aí? Aí nós temos uma coisa inusitada que é o ser humano, tá? Existem coisas que a gente entende intelectualmente. É a coisa chamada abstração. Então você entende uma coisa intelectualmente, tá? Mas essa coisa não pode ser feita fisicamente. Por quê? Porque o seu cérebro tem um limite lógico. Vamos entender. O cérebro só entende o sim. Não. Você entende o sim e o não, mas o cérebro só pode fazer sim. Como aí? Não entendi. Se eu disser para você não fazer alguma coisa, ou isso não é verdade, você está me entendendo. Agora, se você tentar fazer fisicamente isso, você não vai conseguir. Não entenderam? Vamos fazer um experimento, então. Pensem num canguru. Sabe o que é o canguru, né? Aquele bichinho australiano. Pensem num canguru. Pensem no canguru. Estão pensando no canguru? Vou pedir alguma coisa igualmente fácil. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. Você entendeu agora? No que você disser, não pense no canguru, não tem como. No que você falar, já foi. Então, apesar de você entender o que é não pensar num canguru, é impossível você fazer isso. Tá? Mas mesmo assim, vocês continuam tentando. Ah, mas dá para fazer isso? Dá. Ah, pensa no coelhinho, mas não pense no canguru. Entendeu? Quando eu digo não pense no canguru, isso é o quê? Um paradoxo. Tá? Você entende o que eu pedi, mas não pode fazer. Porque o cérebro não pode fazer isso. Porque ele, como máquina que é, não entende o não. Por isso que quando você diz para o seu filho, não bata no seu irmão, não funciona. Só quando você bate nele. Então, na verdade, ele não está obedecendo você, está com medo de apanhar. Quando ele não tiver medo de apanhar, ele bate no irmão. Entendeu? Porque você fala, não bata no seu irmão. E ele bata no seu irmão. Ué, e se você quiser que ele não bata no irmão? Aí você vai fazer o que você fez antes. Pensa no coelhinho, né? Abraça o irmão. Irmão é para abraçar. Irmão é para ser seu amigo. Irmão, se você disser coisas afirmativas, elas ficam. Agora, coisas negativas, não. Vai dar efeito paradoxal. Intelectualmente você fala, mas você está reafirmando o quê? Bata no seu irmão, bata no seu irmão. Abraça o irmão. Abraça agora o irmão. Beija o irmão. Amigo outra vez.
Então, você tem que usar coisas afirmativas. Então, não vou comer esse doce. Já funcionou quando? Sério, funcionou quando? Né? Agora, algumas estruturas, especialmente quando o pessoal junta aquela na animação, vou comer isso que é saudável, vou fazer isso, funciona mais. E isso aí o pessoal acha que é lavagem cerebral. Não, é porque funciona mesmo. Então, você não pode dizer, não, vou fazer, tem que fazer uma coisa substitutiva. Então, não comer não funciona. Se fosse assim, todo mundo era magro, não é não? Quantas pessoas vocês conhecem já fizeram tantas dietas? Todo mundo era magro, todo mundo já fez dieta. E tentou não comer doces, não comer pão, não comer massas. E nunca deu certo, a não ser quando você se drogava. Né? Então, o que é que funciona? Ser saudável, ser atlético, ser leve, ser o que você quiser. Agora, não ser, não dá. Você até entende, mas não consegue fazer. Vocês já ouviram isso, né? A força do poder positiva, etc. Só que agora é neurologia dizendo, acho que bem mais forte dessa vez, né? Não é mais psicológico, é físico, tá? É uma estrutura física, é um bug cerebral, tá? Diante disso, a gente tem que entender que o cérebro é sempre o quê? Afirmativo. E uma das coisas que você aprende primeiro é a questão da recompensa, que é assim que a gente funciona. Toda vez que você tem um desejo, tá? Esse desejo dispara uma resposta hormonal, que a gente chama de homeostase. Você joga na corrente sanguínea substâncias tensionantes. Quando você age para realizar o desejo, você tira essas substâncias de ação e aí você sente a possibilidade da satisfação. Funciona sempre assim. Então, tudo o que você faz tem uma recompensa. Quando você faz uma coisa boa, sua recompensa é o prazer. Quando você faz uma coisa má, sua recompensa é o sofrimento. Não é a ausência do prazer, é o sofrimento. Porque você sempre tem que ganhar alguma coisa. Deu para entender? O cérebro é sempre afirmativo, ele é sempre positivo. Então, a recompensa para um é o prazer, a recompensa para o outro é o sofrimento. E uma outra coisa é, quando você não realiza o seu desejo, você entra no estado de desequilíbrio homeostático, que tem o nome ansiedade. Né? Eu prometi te dar uma coisa. Cadê minha coisa? Cadê a minha coisa? Cadê a minha coisa? E você se preparou para receber a coisa e não chega a coisa. O que acontece? Já chegou, já chegou, já está na hora, já chegou, já recebi, já veio. O nome disso é, cadê minha coisa? Cadê a minha coisa? Cadê a coisa? Você não prometeu uma coisa? Cadê a coisa? Tá? E isso aumenta. Por quê? É um condicionamento cerebral, lembra? Um bug. Não tem jeito de você sair disso, né? Então, no que você ativou o mecanismo de recompensa, você vai esperar a recompensa. Quanto mais ela demorar, mais frustração você vai sentir. E todos nós temos um limite. Quando você ultrapassa o limite, tá? Você entra num estado de tensão geral prejudicial à saúde. Aí o organismo interfere. Tá? Aí você vai fazer. Deu para entender? Muito bem. Você foi uma boa menina, você vai receber prazer. Você foi má. Você vai receber sofrimento. Por quê? Porque você não merece ser feliz. E aí? Qual é a recompensa? Quando você sofre, o que acontece? Você fica satisfeita. Porque o que você fez? Aliviou o sofrimento e vem a felicidade. Peraí, como assim aliviou o sofrimento? Não, você aliviou a ansiedade. Que não é a mesma coisa que sofrimento. Quando você alivia a ansiedade, você fica satisfeita. Mas o sofrimento está lá e produz cortisol. Então, não importa quão satisfeita você esteja, sofrer, você continua sofrendo.
Você só fica satisfeita quando sofre. Mas quando sofre, produz cortisol, com todas as consequências. Bom, vamos traduzir uma coisa mais simples, tá? Quando você entra nesse circuito, tá? Ele é essencial para você sair dessa ansiedade. Por isso, pensar sobre isso vai dar problema. Não é? Porque se você for pensar, lembra, não pense no canguru? Isso vai atrapalhar o circuito, correto? Então, para que você não faça isso, o circuito culpa-recompensa fecha a energia e não passa a eletricidade para o lobo frontal. E o que é que tem lá? Sua razão. Raciocínio. Lá onde você raciocina, calcula a probabilidade, faz todas as coisas lógicas, toda a lógica da sua vida fica no lobo frontal. Se ele não funcionar, o que acontece? Não tem lógica. Você fica no looping. Culpa, recompensa. Não adianta procurar a razão, porque não vai encontrar, porque você ficou burra. É como, lembra quando a gente desfia o garfo ali na tomada? Não vai acender a luz. Por quê? Porque a energia está onde? Então, se você entrou no culpa-recompensa, vai ficar preso ali e não vai fluir pelo frontal. Não naquela situação. No resto você pode, mas não naquela situação. Toda vez que aquela situação for ativada, você culpa-recompensa. Então, vamos traduzir para ficar mais fácil na prática, né? Vamos lá. Se eu distribuir para vocês um pino quadrado e um buraco redondo, quantas tentativas vocês precisam para ver que pino quadrado não encaixa em buraco redondo? Lógico, né? Você vai olhar, peraí, então coisa errada aqui, não encaixa. Não é isso? Alguém vai ficar tentando encaixar? Não, né? Se tentar, você vai dizer assim, nossa, esse cara não é normal. Não é não? Você vai olhar. Não, encaixa. Vocês têm toda razão, é lógico, perfeitamente lógico. Vocês entendem perfeitamente bem. É óbvio, você olhou aqui, parece esse troço não combina, não encaixa, né? Vocês estão raciocinando perfeitamente bem. Então, vamos à seguinte situação. Você chega e conta. Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada na cama e ele larga. Ah, mas homens fazem isso, né? Normal. Você não achou isso estranho, não? Há 10 anos você repete a mesma atitude ineficaz e estressante e acha normal? No primeiro ano não dá para ver que não funcionava? Você continua fazendo. 10 anos depois, tentando enfiar um pino quadrado no buraco redondo e se acha perfeitamente normal. Ah, nunca pensei desse... Mas pensa bem. É normal isso? Você faz um negócio, não funciona. E você repete, repete, repete. Todo santo dia. Não é maluquice? Não tem uma coisa errada? Ah, mas não pensou. Claro que não pensou. Culpa, recompensa. Você está presa no bug. Por isso que você não raciocina. No resto, você raciocina. Chega no trabalho, você raciocina direitinho. É um negócio show. Hã? Matemática. Mas chega em casa e emburrece. Por quê? Vamos ver se não é isso. Olha só. Você pode falar o que quiser, mas sonho da mulher é casar, não é não? Sonho de... Mulher tem o sonho de casar. Aí um homem maravilhoso, lindo, forte, rico, maravilhoso, bondoso, incrível, chega a você. Eu te amo. Quer casar comigo? Qual o primeiro pensamento que vem? É muita areia pro meu caminhão, aí tem coisa. Tem alguma coisa errada. Não pode ser. Olha só, essa é... quando a esmola é demais. Não é não? Não é não, né? E o pior é quando você aceita. E fica esperando a desgraça. Vai acontecer. E quando acontece, não falei? Não falei que não prestava? E normalmente você faz a vida do cara um inferno para provar que você tinha razão. Você fica testando os limites.
Fica testando limite. Por quê? Porque não pode ser. Porque sua recompensa é sofrimento. Não pode ser diferente. E você só vai ficar satisfeita quando sofrer. Por isso você se aproxima de quem te faz mal. Você escolhe quem te prejudica. Você corre atrás da sua desgraça. Porque só assim você fica feliz. Então, o nosso professor de psiquiatria era também diretor do Instituto Médico Legal. E ele levava muitos alunos para fazer perícia, né? E chegou uma mulher que havia sido espancada brutalmente do marido para conseguir uma separação judicial. Fez, ela ia apanhar e tal, e ela foi embora. Passou algum tempo, ela voltou. Ela arrumou um namorado, o namorado bateu nela. Foi pedir uma medida cautelar, beleza. Fez o exame. Passou um tempo, ela voltou. Ela arrumou outro namorado, o namorado bateu nela. Já era a terceira vez. E aí um aluno fez uma brincadeira. Essa daí gosta. E o professor escutou. Como é que é? Ah, professor, qual é? Todo homem bate mulher? Bate? Não. Ela gosta? Não. Ela terminou 3 relacionamentos por causa disso. Então ela é muito azarada? Não. Mas se ela entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Não, querida. Não é de quem bate. Ela vai se aproximar de quem ela acha que merece. É esse o erro que vocês não entenderam. Ela não quer apanhar. Ninguém quer apanhar. Mas ela não acha que merece nada melhor. Então o raciocínio não é apanhar. O raciocínio é merecer. Se alguém bom, decente, que não bate, se interessar, não pode ser, porque eu não mereço ser feliz. Só que a leitura não é essa. A leitura é, eu mereço sofrimento. Se você tenta entender eu não mereço ser feliz, você não entende. Mas se você pensar, eu mereço sofrer, aí você entende. Você vai procurar aquilo que você merece. Por quê? Eu não sou boa. Se eu não sou boa, eu mereço sofrer. E não adianta se explicar nada, porque a pessoa não... Lembra? Circuito, culpa, recompensa. Você está num loop. Você pode raciocinar tudo na sua vida, menos isso. Você separa e procura a mesma pessoa. Você muda de país e faz a mesma coisa. Não são as coisas em volta, é aqui. Você vai procurar, de todas as maneiras, atender isso. Não, não pode ser. Pensa bem, gente. Olha a conversa. Olha, eu fiz uma operação de hérnia. Demorou 2 horas. Ah, eu fiz uma 3 horas. Ah, mas a minha foi muito pior. Foram 7. E aí começa a competição. Quem é mais desgraçado? Meu marido é um problema. Meu é pior. É uma cruz. E você começa. A desgraça, né? E aí alguém chega aqui. O que é que está acontecendo? Ah, tudo bem. Ah, não aconteceu nada. Divórcio, nada. Não aconteceu nada. Que coisa horrível, né? Que vida chata. Não tem nada para contar. Nenhuma desgraça. Cirurgia. Morte na família. Traição. Nada. Olha só. Vai falar de quê? Tá tudo ótimo. Que horror, que coisa chata, não é não? Tediosa. Porque, olha só, se você ganhar na Mega Sena, você não conta pra ninguém pra não dar olho gordo, certo? Agora, assalto, você liga. Amiga, assalto! Relâmpago, nossa, fiquei na casa dos bandidos. Aí você junta as pessoas, faz um bolo pra contar do assalto, né, ou da cirurgia. Foram 3 horas, ele quase morreu. Por 1 minuto, aí você discorre. E aí chega a babá. E as pessoas se reúnem. Oh, coitada, que coisa, que inveja. E você disputa. Pensa bem, você está na instituição, aí chega alguém. O meu marido é uma cruz. Ele, a minha vida. Aí você reza, você dá passe, ajuda a pessoa. Porque é uma cruz miserável. Meu Deus, como é miserável. Mas ela resiste. Porque é uma pessoa de fé. E aí você, quando os anos se passam e finalmente a desgraça morre. E aí ela chega e entra em depressão. Era para ela estar feliz. Você achou que ela está, entra em depressão.
Estou sentindo uma falta da desgraça. Não sabia que eu sentia tanta falta. De quê? Da desgraça. Porque agora, como é que eu vou preencher minha vida? Agora que eu não sou desgraçada. Como? Como? Aí vamos lá. O que ela sente? Um vazio. Lembram do vazio? Qual é a definição de felicidade? Felicidade, satisfação, plenitude. Qual é o contrário? Um vazio. Ela não sabe nem explicar que ela está triste. Porque, lembra a lógica? Você não pode dizer isso, que não tem lógica, né? Então, você lembra o bug? Você faz... É um vazio que você sente. É ausência de satisfação. Porque a satisfação da sua vida é sofrer. Sem isso, você sente o quê? Um vazio horrível, uma angústia. É a ansiedade. Você precisa preencher o vazio. E só preenche com sofrimento. Aí você arruma outra desgraça. Aí ainda diz, eu estou azarada, ele morreu, agora arrumei outra desgraça pior. E aí você respira, dorme tranquila. E é profundamente desgraçada. Só que tem um detalhe. Você pode estar satisfeito o quanto quiser, mas o cortisol está lá. Você vai ter as infecções oportunistas, as doenças, todos os reflexos naturais do sofrimento. Não é porque você está satisfeita que você está isenta disso. Esse é o paradoxo. E como é que sai? É simples. Você tem que ativar o circuito lógico. Lembra? Tem que tirar o garfo da tomada. Se não tirar o garfo da tomada, o que acontece? Cada vez que você ligar o disjuntor, o que acontece? Pou! Aí, pou! Enquanto não tirar o garfo da tomada, o que acontece? Não acende a luz. Então, como a gente faz para sair do circuito culpa-recompensa? Tem que ativar o quê? Tem que fazer circular, né? Então, lembra? Há 10 anos... Você não acha que está esquisito, não? Porque você faz seu prazer reclamar. Então, olha só. Eu me sacrifico tanto por essas crianças. Por que continua? Ah, só você para. Para. Ah, mas o seu prazer não é poder dizer, eu me sacrifico tanto. É o sofrimento que te preenche. Você só não raciocinou. Por isso, Livro dos Espíritos. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Só que a gente achava que isso era uma coisa do futuro, né? Que você ia assim, não é imediato. No que você destampar, tirar o garfo instantaneamente, meu Deus, e fica curado. A ficha cai. Quem está dizendo? Você. Sou eu. É, você. Aí você para. Por quê? A lógica, ela é o quê? Prevalente, né? Você olha assim, você levou 10 anos de terapia. Não, você levou 10 anos para a ficha cair. Aí quando cai é instantâneo. Sou eu. É, exatamente. Normalmente é. E por que você faz isso? Porque são coisas estranhas, né? Que às vezes acontecem. A pessoa chega e começa a contar, né? No caso, meu irmão chegou para mim um dia e você ajuda tanta gente, tá? Você nunca me ajudou. Ok. E aí ele começou a falar da desgraça dele, né? Porque a minha mãe, isso, a minha mãe. Nossa, eu tinha uma ideia estranha. Eu achava que a sua mãe era a mesma da minha. Pode ser que eu tenha me enganado. A sua mãe não é a mesma que a minha? É? Se você não gosta de como você é, por que você não muda? Isso é muito lógico, né? Você não gosta do jeito que você é, correto? O que você está fazendo agora te leva onde você quer ir? Não. Por que você continua fazendo? Nunca parei para pensar. Não dá. Culpa-recompensa. Você não consegue pensar sobre isso. Você está preso no culpa-recompensa. Você está preso no circuito de sofrimento. Aí você não consegue. Então, se você tentar pensar, né? E conseguir, acaba. Esse é que é o segredo. Se você raciocinar, acaba. Se você entender que é você, que você está fazendo isso,
Acaba. Lembra? Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada na cama. Aí faz o quê? Joga fora. Aí ele vai chegar, cadê a toalha? Joguei fora. Eu vou enxugar como? Pega um lençol. E você não se estressa. Olha só. Aí como eu vou fazer? Ué, se largar na cama, eu jogo fora. Então, se você não largar na cama, eu não jogo fora. Vai ter toalha sempre. Qual é o problema? É tão simples resolver o seu problema. Você está entendendo? Muito, muito simples. Eu não estou falando uma coisa que eu não fiz. Eu viajo muito, tá? Começamos a viajar muito nas folgas. Eu tinha 3 filhos e um marido em casa. Aí você não tem empregada? Não. Vou botar uma mulher e vou viajar, né? Com 4 homens em casa. Tem lógica? E aí, a gente dividia as tarefas, etc. Não tinha empregada e eu usava descartáveis, né? Porque é vida prática. Só que aí, ecologia, você começa daquela coisa, não tem que parar com essas coisas de destruir a natureza. Aí eu comprei copo para cada um, mas tinha os copos de visita, até um jantar, aquela coisa toda, ficava no armário. E um dia eu cheguei e todos os copos e xícaras e tudo estava sobre a pia. Ele veio, pegou, veio, encheu tudo. Vem cá, eu estou chegando de viagem. Vem cá, que isto não pode. Ah, avisei uma vez. A segunda vez, avisei. A terceira. Eu não vou gastar meus neurônios, eles são preciosos. Tem muita informação acumulada para eu gastar com um copo e uma pia. Gente, olha só, se eu chegar e tiver assim, eu vou jogar fora, tá? Tá. Duvido. Eu cheguei, joguei tudo fora. E eu comprei um copo e botei na minha bolsa para mim. Aí eles chegaram, cadê os copos? Joguei fora. Por que você jogou fora? Estavam todos sujos na pia, não posso lavar tanto assim. Joguei tudo fora. E agora, Bel, usa a mão. Vocês acham que eles deixaram de novo? Eu gritei alguma coisa? Gastei alguma coisa? Não. Mas quem fica falando anos sobre isso é porque gosta. Não do copo na pia. Concordo, não gosto. Ela gosta do ato de se sacrificar, sofrer, rasgar-se. Isso é orgásmico. Eu trabalhei até minhas costas estourarem. Eu gastei a minha juventude. E... olha o rosto da pessoa quando ela está contando. Anos seguidos. Por que não parou? Por que não para? Porque isso satisfaz. É o circuito culpa-recompensa. O que é que desfaz? Raciocina. Mas você tem que raciocinar sobre o quê? Sua vida. Vem cá. Gritar. Não deixa a toalha molhada na cama. Funciona? Não, então não grita. Procura uma alternativa. Se você usar o lobo frontal, tem. Não tem alternativa, tá? Mas você já tentou? Não, por quê? Porque você está feliz assim. O problema é que essa felicidade não vai livrar você do sofrimento, das consequências. Cortisol. Câncer. Como assim câncer? Câncer. Como assim câncer? O câncer é uma célula mutante, tá? Então, você tem o DNA é uma biblioteca. Você lê aquela biblioteca e produz enzimas, produz proteínas, produz substâncias, tudo que você precisa. Se essa biblioteca tiver um defeito, você tem que é o RNA mensageiro que fica lendo, né? Para depois fazer a proteína. Ele chama-se transcriptase. Aí ele pega a informação e passa aqui, pega a informação e passa aqui. Se ele tentar ler e tiver um defeito, ele faz o que qualquer bom programador faz, procura o backup. E a gente tem um backup. A gente olha e conserta. Ele vai, conserta. Olha o backup, conserta. Se ele não conseguir consertar, ele ativa um fenômeno biológico chamado apoptose, suicídio celular.
Quando não consegue consertar, ela se suicida. A célula. Se falhar a apoptose, se não conseguir se suicidar, ela envia um sinal que ela é mutante. E os seus macrófagos, que fazem parte do seu sistema imunológico, respondem ao sinal e destroem suas células mutantes. Então, para você ter câncer, tem que falhar a transcriptase, tem que falhar o backup, tem que falhar a apoptose e tem que falhar o seu sistema imunológico. Lembra que o sistema imunológico é inteligentinho? E todos os seus sentimentos têm terminais para ele? E que o cortisol diminui a sua eficácia? Eu mereço sofrer, eu mereço sofrer, eu mereço sofrer, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. Ele entende ser uma vítima, que você merece sofrer, que você precisa sofrer para ser feliz. E aí ele deixa a coisa rolar. Aí você tem aquele livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, certo? O que foi que ela fez? O que ela descreve no livro? Sobre você usar o quê? O poder mágico? Não, o poder de avaliar sua vida. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ela vai dizer, porque você quer. Por que eu estou querendo isso? Porque você tem uma mágoa, você tem... E aí você acha que, como isso aconteceu, você merece todo o sofrimento que você tem. E aí a gente cumpre, né? Porque, afinal, nós estamos aí para obedecer você. Mas isso é uma coisa boa, né? A gente também não acha. Tudo bem, vamos mudar? Bora. Aí eles destroem o tumor e você fica. Não é que curou mesmo? Ela estava desenganada, 3 meses de vida, né? Ela começou a fazer revisão, aí ela começou a se livrar dessas mágoas, desses bugs, e aí ele foi diminuindo, sobrou um. E ela foi voltando até descobrir qual era a origem. Por que é que eu preciso morrer? Quando ela descobriu, não precisava mais, ficou curada. Mas foi simples assim? Foi. Só que a gente achava que era mágico. Não, é neurológico mesmo. Porque doenças autoimunes são causadas por quem? Se é autoimune e as células imunológicas são espertas, por que elas fazem uma burrice dessa? Circuito, culpa, recompensa. E como é que a gente se livra disso? Qual é a base da psicoterapia? Qual é o primeiro passo? Admitir que você tem um problema. Se você não admitir que tem um problema, vai consertar o quê? Lembra do primeiro passo do Alcoólatras Anônimos? Você chega lá na frente, eu, fulano, sou alcoólatra. Não, eu bebo socialmente. Quem bebe socialmente não precisa fazer nada, né? Não? É uma pessoa perfeitamente normal. Tentando enfiar um pino quadrado num buraco redondo há 10 anos. Pensa bem, quantos pinos vocês estão tentando enfiar no lugar errado? Sistematicamente. 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 Defeito. Bug cerebral. Circuito, culpa, recompensa. O que fazer para alcançar a felicidade? Mas é instantâneo, não é daqui a 200 anos não, tá? Reconhece-te a ti mesmo. O que você precisa saber? Onde estão os bugs? Onde é que você ativou o circuito culpa-recompensa? E tirar o garfo da tomada. Quando você tirar, fluir, né? E olha só, é uma coisa muito simples. Se você disser, nunca mais eu vou beber, nem você acredita, é ou não é? Mas vamos lá. Hoje, só hoje, eu não vou beber. Dá? Só hoje. Possível. Amanhã, hoje, só hoje. Também é possível. E assim se passaram 100 anos. Mas isso serve só para isso. Hoje, só hoje serei gentil. Só um dia. Você não consegue um dia só. Hoje, só hoje, serei generosa. Hoje, só hoje eu não vou reclamar. Você escolhe o que você quiser. Um dia só você consegue, né? Só que um dia de cada vez, se você somar, dá quanto? E aí o que acontece? Aí você fica verdadeiramente saudável. Porque feliz a gente não pode dizer, né? Tem gente que está muito feliz em sofrer. Você será perfeitamente saudável.
E digo saudável mesmo. Não é o que você acha que precisa ser saudável. Ser rica, bonita e poderosa não garante. E agora quem está dizendo não é religião, não é filosofia, são neurologistas ateus. Por quê? Porque é verdade, segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna. Dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. O que é que traz? Saber quem você é. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.